Para algumas animações, só os keyframes não vão ser o suficiente. Você vai precisar de algumas outras opções para fazer com que essa animação fique ou aleatória, ou então ela entre looping, ou algumas outras opções. Nessa videoaula, eu vou explicar aqui duas dessas principais propriedades, que é o aleatório e o looping. Nessa composição, então, eu voltei aqui com a composição das frutas e da mosca, e eu tenho a mosca navegando pela tela. Se eu quisesse fazer com que a rotação dela ficasse vibrando, como se fosse uma moça de verdade, que fica oscilando aqui o posicionamento dela, eu poderia pegar a propriedade de rotação e ir animando ela. Para cada novo frame mudar a posição dela. Só que dá muito trabalho você ter que pegar e ficar animando durante toda a tua timeline, frame por frame, a rotação do teu layer. E daí se algum cliente pedisse alteração, você tem muito trabalho depois fazendo as alterações frame a frame da tua animação. Então o que você pode fazer é usar uma expressão chamada wiggle. O que eu quero dizer com expressão é programação. Eu vou pegar aqui no keyframe, em vez de usar o keyframe, eu vou usar uma programação para determinar a rotação do objeto. Então, eu vou selecionar aqui a opção rotação e eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Ou eu dou um alt-clique no relógio, ou eu venho na aba Animation e escolho aqui a opção adicionar expressão. Eu prefiro, acho mais rápido, vir aqui direto e dar um alt-clique. Automaticamente ele vai abrir aqui a caixa de expressão. E a expressão que eu quero usar é wiggle. E daí eu abro parênteses e eu tenho que inserir dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a frequência no qual ele vai oscilar. Então, quantas vezes por segundo você quer que a rotação altere? Então, eu vou colocar aqui que ele altere 6 vezes por segundo. Para se inserir o segundo parâmetro, eu vou ter que dividir os dois parâmetros usando uma vírgula. É uma vírgula, não um ponto. Ponto é uma caixa decimal. Se eu quisesse, por exemplo, que ele mudasse de valor uma vez a cada 2 segundos, eu colocaria o valor 0,5. Então, como é metade de um segundo, a cada 2 segundos ele muda de valor. O que eu quero fazer aqui não é isso, então não é ponto. O que eu quero é inserir um novo parâmetro. Então eu vou adicionar aqui a vírgula. E para o outro parâmetro é a amplitude no qual ele faz a alteração. Então eu vou colocar aqui o valor 30. Então ele vai 6 vezes por segundo mudar aqui entre menos 30 graus e mais 30 graus da posição atual. E daí eu fecho a parênteses. Quando eu der um play agora com a tecla 0, eu consigo ver que a mosca vai mudando de posição conforme ele vai voando. Se eu quiser ver essa alteração no modo gráfico, eu posso ver. Eu seleciono aqui a opção e ligo aqui o gráfico. E para ver ele aqui no gráfico, eu já estou vendo aqui a alteração de valor sem a expressão. Com a expressão, eu preciso vir aqui onde está escrito expressão e clicar no botão de aparecer expressão no gráfico. E eu consigo ver agora como ele vai oscilando esse valor. Eu vou sair aqui de dentro do gráfico. Então tem aqui o primeiro botão é para eu desligar e ligar a expressão. E o segundo é para inserir no gráfico. O terceiro é para você linkar parâmetros. A gente vai ver isso com mais calma mais para frente, quando a gente vai vendo as opções de parenteamento e animação com sincronia entre várias camadas. O último botãozinho que eu tenho aqui é uma biblioteca de expressões. Então se eu venho aqui, eu consigo ver várias opções diferentes de expressão. E se eu venho aqui, eu consigo ver que eu tenho uma galeria muito grande de opções para adicionar na minha expressão. E se eu venho aqui em propriedade, eu tenho alguma das principais, que é o wiggle, que a gente acabou de usar. E logo abaixo aqui as opções de loop. Aqui na categoria wiggle, lembra que eu falei que a gente tinha que inserir dois valores? Um é frequência, quantas vezes por segundo. O segundo é amplitude. Os demais valores que ele indica aqui, ele já tem um sinal de igual, então ele já está mapeado para os valores que ele vai usar. Então os únicos dois que você precisava inserir era frequência e amplitude. Na verdade, eu achei que a animação ela não ficou muito interessante, ela não está balançando rápido o suficiente. Então eu só vim aqui na frequência e eu vou mudar aqui de 6 para 15. E vou apertar a tecla 0. E a gente já consegue ver como ele faz muito mais rápido. Então, se o cliente pedisse uma alteração, no caso, ia ser muito prático de fazer, porque é só vir aqui e alterar esses dois valores. Nesse outro caso agora, o que eu quero fazer é, com que essa bolinha, ela bata no chão e suba e volte várias vezes, em looping. Sem ter que ficar criando aqui vários keyframes.
também por questão de alteração. Caso o cliente não queira mais que ele esteja tão alto, ele fosse estar mais baixo, ou fosse mais alto ainda, eu ia ter depois que ter que trocar em todas as vezes que eu fiz os keyframes. Então, em vez de ter que fazer várias vezes o keyframe, depois ter que alterar em todas elas, eu posso manter aqui 2 keyframes, dou um alt-clique no reloginho. Dessa vez, em vez de escrever looping, eu vou vir na biblioteca, vim em propriedades, eu tenho 4 opções aqui. Looping in, então vai ser um looping a partir da entrada, então seria desse keyframe para trás. E eu tenho a opção looping out, esse é a partir da saída, então desse keyframe para frente. Aqui em looping out eu tenho 2 opções, o tipo de ciclo que ele vai fazer e o número de keyframes. Esse número de keyframes a princípio vem como 0, então ele vai valer para todos eles, 0 é neutro, quer dizer que todos os keyframes ele vai fazer loop, independente de quantos keyframes você tiver na timeline. Se você quisesse um looping só entre os 2 últimos keyframes, daí você trocar esse valor de 0 para 2. Nesses últimos 2 que eu tenho aqui, looping in também é a partir do início, só que dessa vez, em vez de ser um número de keyframes, você diz um valor em tempo. E a mesma coisa vale para o looping out. Então o que eu preciso nesse caso aqui é o looping out normal, que é por keyframe, vou deixar o valor 0, só que esse ciclo eu vou ter que trocar. Por hora eu vou deixar como está e vou clicar em 0 para vocês verem como fica. A bolinha vem e ela faz um looping dela vindo, mas ela não vem e volta, porque eu só tenho 2 keyframes. Então eu tenho 2 opções. Inserir um keyframe dela voltando, que seria prático, eu poderia vir aqui em 2 segundos, copiar esse keyframe, Ctrl C e Ctrl V. Agora a bolinha vai, bate e volta. Ou outra forma de fazer o mesmo seria, sem ter que pôr esse terceiro keyframe, mudar aqui o tipo de ciclo, em vez de cycle, para a opção ping pong. Então eu vou escrever aqui ping pong. E agora quando eu apertar a tecla 0, ele vai e volta automaticamente. Ele vai fazer um ping pong entre todos os keyframes. Voltando na primeira composição, eu vou mostrar agora para que serve esse pink whip, ensinando já um truque para você poder alterar a forma do eagle. Então imagine assim, por hora eu vou selecionar a camada, vou clicar na tecla E, e por hora eu tenho a mosquinha vindo de um lado até o outro. Então conforme ela está voando, ela vai balançando. Então se eu quisesse, por exemplo, que ela viesse no tempo 0 até 5 segundos, daqui até a última maçã. Então eu vou puxar o keyframe para cá. E aí a partir de 5 segundos ela vai ficar parada. Como ela está parada, eu queria que também parasse a rotação. Para parar a rotação, eu ia ter que mudar aqui o valor total da amplitude para 0 ou a frequência também para 0. Um dos dois eu ia ter que neutralizar. Para eu fazer isso, uma forma mais prática de fazer é linkar esse valor aqui para uma outra função. Essa função, que eu vou usar nesse caso, vai ser a opção Slider. Slider é um plugin, só que é um plugin que não tem efeito. Se você jogar na tua camada, você vai ver que ele vai aparecer ali em cima no painel Effects Control, e a única coisa que ele tem aqui é um valor numérico. E por mais que eu altere esse valor numérico, ele não tem nenhum efeito. Então eu vou mudar o valor numérico para 0, e eu vou vir aqui embaixo, na caixa de expressão, dar um clique para alterar ela, e aqui o valor 30 eu vou selecionar, e em vez de 30, eu vou trazer aqui o PicWimp, que é essa cobrinha, e eu vou linkar aqui com o valor de slider. Assim que eu linkei com o slider, ele vai dizer o seguinte, eu tenho 15, o efeito slider, a opção slider do efeito slider. Se eu clicar agora fora para validar, o que vai acontecer é que ele não vai estar mais animado. Ó. Ele não está mais rotacionando, porque o valor do meu slider é 0. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir até aqui, vou criar um keyframe, indicando que aqui ele vai estar em 0. Vou voltar aqui um pouco, coisa de alguns frames, então vou voltar aqui 1, 2, 3 frames. E vou mudar aqui para 30. Agora, quando eu der play, até ele chegar no valor 30, ele está animado. E de 30 até 0, ele vai diminuindo a frequência, vai diminuindo a amplitude até parar. Nesse exemplo, eu mostrei então como usar o slider para controlar um parâmetro do eagle. E mostrei também duas opções de programação simples, a wiggle e a looping. A wiggle, nesse exemplo, eu coloquei na opção de rotação, mas a wiggle eu posso aplicar em qualquer parâmetro, assim como o looping. Então eu poderia fazer aqui um looping na rotação, como poderia fazer um wiggle na posição de um objeto, ou em qualquer outra opção, tanto de objetos quanto de efeitos.
Esses efeitos são para animação, eles não são para um parâmetro específico, eles são livres de parâmetro. Qualquer lugar que você quiser aplicar, é só dar um alt-clique no relógio e inserir as informações que você precisa. Se você quiser saber mais a fundo sobre programação, eu recomendo muito o livro After Effects Expressions. Ele é um livro bem completo sobre expressão, só vai falar sobre expressão. No caso, as expressões do After Effects é em JavaScript, só que é um JavaScript personalizado para o After Effects. Então esse livro vai dar várias dicas e truques para você dominar um pouco melhor essas opções de expressão para agilizar muitas das opções de animação no After Effects.